Ok. Salve, salve, minha galera. E aí, tudo bem? Voltando. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma estrutura algébrica classificada como anel. Mas vai ficar fácil, vai ficar tranquilo, por quê? Porque a gente já aprendeu a trabalhar lá com aquelas propriedades e a gente já sabe classificar também o que é um grupo. Já vimos também essa relação da classificação do grupo abeliano, chamado grupo abeliano ou comutativo. Então agora, para a gente classificar aí uma estrutura em anel, então não vai ser difícil, vai ser bem tranquilo. Vamos verificar isso na prática? Sim, então dizemos o seguinte, que uma estrutura algébrica aí definida por um conjunto e duas operações, veja que a gente tem agora duas operações, uma operação da adição e outra operação da multiplicação. O que significa? Que essa estrutura é um anel se as operações aí da adição e multiplicação são fechadas em A, ou seja, no conjunto estabelecido aí. E o que significa operações fechadas? O que quer dizer isso? Tem operações internas no conjunto aqui. Então, se as operações de adição e multiplicação são operações internas aí no próprio conjunto A, certo, então o que significa? Se a gente vai operar aqui com a adição, a gente vai ter o produto cartesiano. Então, ao operar a adição nesse produto cartesiano, o resultado deverá pertencer ao próprio conjunto A. E como que a gente faz essa operação aí? Dado um par ordenado AB, a gente vai sempre somar A mais B. Já na outra operação, que é produto, a mesma coisa. A gente tem um par aí pertencente ao produto cartesiano AB, que operado aí através do produto, também terá um resultado no próprio conjunto A. Ou seja, para cada par ordenado AB, a gente tem sempre que operar A vezes B. Veja que com relação a essas operações fechadas, as operações internas no próprio conjunto, a gente já fez isso também lá em grupo. Então, tranquilo, então não tem conceito novo. Mas além disso, para fechar essa definição 1 aqui, a primeira definição, que é a definição aí, geral de anel, tem que satisfazer também alguns axiomas aqui. Então vamos verificar quais são. Quando falamos da operação adição, vamos ter que verificar a propriedade associativa para essa operação. Sim, e para verificar essa associativa aqui, precisamos de 3 elementos, o elemento A, o elemento B e o elemento C, pertencentes também ao conjunto, de forma que a gente possa associar de maneiras diferentes aqui. Então, na primeira parte, a gente está associando primeiro essa soma entre A e B, e na segunda parte, a gente está associando primeiro a soma BC, para depois efetuar a soma seguinte. Segunda operação, comutativa. Então, temos que verificar também se essa operação da adição aqui satisfaz aí essa propriedade comutativa. Temos o seguinte, que para todo AB pertencente a A mais B será sempre igual a B mais A. Terceira propriedade, elemento neutro, onde vai existir aí A e um Azinho pertencentes ao conjunto A, tal que A mais o elemento neutro é igual ao elemento neutro mais A, que é igual a A, ou seja, o elemento neutro não altera o resultado aqui dentro da operação estabelecida, que no caso aqui é uma adição. Elemento simétrico. Então, dado um A, vai existir sempre um A asterisco, que é o simétrico desse elemento, ambos pertencentes aí ao conjunto A, e que satisfaça a seguinte relação, que A mais a linha é igual a linha mais A, que é igual ao elemento neutro. Ok? Então, são 4 operações que a gente está verificando aqui, direcionadas à operação da adição. Sim, mas também tem aqui a operação relacionada à multiplicação, então associativa em relação à operação da multiplicação.
A gente já tinha falado da associativa antes, só que direcionada à operação da adição. Aqui agora estamos direcionando à operação da multiplicação. Para todo ABC pertencente a A gente pode associar aí de formas diferentes que o produto vai permanecer inalterado. Ou seja, se a gente multiplicar primeiro A com B, para depois multiplicar com C, vai obter aí o resultado da multiplicação de C, de B com C primeiro, para depois multiplicar com A. Temos que verificar aqui uma propriedade chamada distributiva, que é uma propriedade aí relacionada às duas operações, tanto a adição quanto a multiplicação. E o que significa essa propriedade distributiva? Então a gente vai ver um produto, né, distribuído aí com relação a uma adição. Isso pode ser à esquerda ou pode ser à direita, essa distribuição. E o que a gente obtém aqui quando a gente faz aqui aplica essa propriedade distributiva? Ó, A, né, com relação a B, o produto AB, e depois A com C, produto AC, né, também sendo que uma adição entre os dois produtos aqui como resultado. Aqui da mesma forma, a gente está operando só que do outro lado, ó, A operado, né, com B aqui, ou seja, o produto de A, né, com B, que também eu posso relacionar, ó, na sequência B com A. Então, ó, o produto de B com A gente tem BA, mais o produto de C com A, que a gente tem agora CA. Então essa é chamada propriedade distributiva, né? A gente vai aplicar uma distribuição aqui do valor que está fora do parênteses por todos os valores que se encontram dentro dos parênteses. Aqui a gente fecha a classificação aí, né, de anel. Beleza? Então, ó, é o seguinte, a gente já tinha trabalhado essas propriedades aqui, né, exceto essa distributiva lá para grupo. Então veja, ó, que aqui a gente só tem que pegar o que? Primeiro, a gente tem que testar aí se a operação interna tanto para adição quanto para multiplicação. Então essa operação interna agora, ó, tem que ocorrer para as duas operações envolvidas aí, né, para a gente poder conseguir classificar como anel essa estrutura algébrica. E depois o que? Essas quatro propriedades, né, iniciais, que são quatro propriedades aí relacionadas à operação da adição, a gente já tinha testado isso anteriormente para grupo, que é associativa, comutativa, elemento neutro e elemento simétrico. Ok, uma vez que fecha isso, o que a gente tem? Que é um grupo aqui e um grupo chamado abeliano, ou grupo comutativo, para a adição. Ok. Depois a gente vai testar para a multiplicação. Então, ó, tem uma propriedadezinha que a gente tem que testar aí para a multiplicação também, que é a associativa. Então, se a multiplicação funcionar aí de forma associativa, aí sim a gente o que? Já avança mais um pouco, mas ainda não é o suficiente. Por quê? Porque aqui a gente mostrou que isso é um semigrupo relacionado a essa operação aí de multiplicação. A gente precisa agora testar uma propriedade nova, que é a propriedade distributiva, né, do produto em relação à soma aí. Então a gente vai ter que fazer, ó, um produto distribuído em relação a uma soma. Então tudo que está fora do parênteses tem que ser multiplicado pelo que aparece dentro dos parênteses aí. Ok? Então, ó, fechando isso, a gente tem, né, uma classificação aqui de anel. Beleza? Mas a gente pode avançar também nessa classificação de anel. Vamos ver a definição 2? Aqui, ó, se além das propriedades aí para definir anel, também for o quê? Comutativa, a multiplicação aqui ela for comutativa, ou seja, para todo AB pertencente a A, vamos ter que A vezes B é igual a B vezes A. Se a operação da multiplicação aqui satisfaz também essa propriedade comutativa, então o que a gente tem aqui agora? O anel comutativo. Então já tinha verificado todas aquelas propriedades para classificar como anel, agora verificando a comutativa, então a gente vai ter um anel comutativo. E na sequência, uma definição 3, se além das propriedades, né, que a gente verificou lá para ser anel, a gente também conseguir observar aqui o elemento neutro,
dentro dessa multiplicação, então a gente vai ter um anel com unidade. Por quê? Porque esse elemento neutro aqui da multiplicação, em relação ao anel, ele é único. O que quer dizer o elemento neutro? Aquilo que não altera o resultado da operação. Veja que aqui na multiplicação, só teremos quem? O elemento neutro para a multiplicação, que é o 1. Por quê? Porque se eu multiplicar um valor por outro, vai alterar o resultado. Então, se eu pegar 3 vezes 1, então isso não altera o resultado. Então, 3 vezes 1 continua 3. 5 vezes 1 continua 5. Mas se eu multiplicar isso por um outro valor, mas o menos 1 não pode ser? Não, porque se eu multiplicar 3 vezes menos 1, menos 3. Então, não estou encontrando o 3 inicialmente que eu usei. Se eu multiplicar 5 vezes menos 1, menos 5, mas inicialmente eu utilizei o valor 5. Então, a gente está alterando. Então, realmente, o elemento neutro aqui é exclusivamente aí, o 1 para essa operação da multiplicação. Exemplo, verifique se Z é um anel comutativo com unidade. Então veja que a gente aprendeu aqui uma definição de anel, então a gente tem que testar essa definição de anel para o conjunto Z. A gente viu também uma definição quando é que o anel é comutativo, então a gente vai ter que testar isso aqui dentro do conjunto Z. E a gente viu também quando é que o anel é com unidade, então a gente vai ter que testar essa relaçãozinha para mostrar o quê? Que Z é um anel comutativo com unidade, certo? Mas o princípio básico, o que eu tenho aqui, a notação, agora que eu tenho uma estrutura aqui representada aí pelo conjunto Z, a operação da adição e a operação da multiplicação. E a gente quer mostrar que isso é um anel. Então, primeira coisa que a gente precisa verificar aqui é a operação interna. Então, vamos verificar se essa operação interna aqui é válida aí. Então lembra o que a gente tem que operar com, tanto com a adição quanto a multiplicação. Então na adição a gente vai ter que somar dois elementos do par ordenado, e isso tem que continuar como número inteiro. E na multiplicação a gente também tem que operar com dois valores aí do par ordenado multiplicando, e isso tem que manter o que no conjunto Z. Por que isso? Porque a soma de dois números inteiros é um número inteiro e o produto de dois números inteiros é também um número inteiro. Ok? Então isso é válido para todo conjunto Z, ou seja, para quaisquer elementos do conjunto Z aí. Verificando aqui a propriedade associativa. Então o que temos? Se a gente pegar aqui três elementos, A, B, C pertencente a Z, então sabemos o que? Que a operação aqui terá de acontecer de forma associativa aqui, diferente de cada lado, e o resultado permanecer o mesmo. Então a gente consegue verificar isso, que a gente está trabalhando aqui dentro de uma operação que é a adição. Vamos verificar isso. A mais B associado, primeiro essa soma para depois somar com C, terá que ser igual à associação de B mais C, então a gente resolve primeiro essa soma para depois somar com A. Ok, então eliminando parênteses aqui, tranquilo, a gente basta eliminar, tirar de forma direta aqui, não tem segredo, e a gente comprova o quê? Que realmente as duas operações aqui têm o mesmo resultado. Logo, a operação adição em Z admite associativa. Beleza, então vamos para a segunda. A gente tem que admitir o que também? A propriedade comutativa, aí dentro dessa operação da adição. Então vamos lá, a gente precisa de dois elementos, A e B pertencente a Z, tal que A operado com B tem que ser igual a B operado com A. Como a operação aqui é adição, o que significa? Que a gente vai somar A mais B e a gente vai somar B mais A, e isso aqui sabe que é igual, ou seja, a soma, a ordem da soma aqui de dois números inteiros é o mesmo resultado, isso não altera o resultado. Logo, a operação aqui da adição em Z admite a propriedade comutativa. Sim, avançando, vamos para o elemento neutro. Quer dizer o seguinte, que a gente vai precisar de um A e o E, que é o elemento neutro aí, ambos pertencentes ao conjunto dos números inteiros, e a gente vai operar A com E, que é igual a E operado com A, que é igual a A, ou seja, o elemento neutro ele não altera o resultado. Como a operação é soma, então basta a gente mostrar o quê? Que A mais E é igual a A. Ou seja, se eu passo para o outro lado da igualdade,
que a gente vai ter? Que A menos A é igual a zero. Logo, a adição aqui em Z admite elemento neutro. Professor, mas espera aí. Veja que tem dois lados aqui e a gente está resolvendo só um lado. A gente não está resolvendo essa segunda parte. A gente só mostrou a primeira parte. Só que anteriormente, a segunda propriedade que a gente mostrou foi a propriedade comutativa. Então, uma vez que a comutativa é válida, quer dizer o quê? Que esse resultado aqui e esse resultado aqui, né, é igual. Então, tem o mesmo valor que eu obter aqui para desse lado da igualdade, eu vou obter para o outro lado. Então, não precisa eu fazer ambos os lados aqui. Basta executar o quê? Pegar um lado e resolver, ok? Agora, caso essa operação não tivesse sido, né, mostrada aí teríamos que fazer os dois lados da igualdade para poder verificar aqui esse elemento neutro. Sim, e o elemento simetrizável? O que vamos necessitar aqui? De um A e de uma A' pertencentes ao conjunto dos números inteiros, tal que A operado com A' é igual a A' operado com A, que é igual ao elemento neutro. Sim, da mesma forma, professor, então basta o que? Utilizar um lado aqui, já que a gente mostrou que a comutativa é válida? Sim, também. Então, ó, a gente basta pegar aqui um lado da igualdade para mostrar. Ok, então vamos lá, que A operado com A' é igual a zero. Por que zero? Porque a gente já viu anteriormente que o elemento neutro aí da adição é o zero. Isso a gente já verificou, né, no passo 3 ali, na terceira propriedade. Então, ó, significa que eu tenho que passar esse A para o outro lado da igualdade. Então, quer dizer, quando eu passo, eu estou invertendo o sinal. Tranquilo, então isso ó, a gente acabou de verificar aqui que a operação da adição em Z admite aí elemento simétrico, né? Uma vez que o elemento simétrico aqui de A, né, basta o que? Inverter o sinal do próprio A. A gente mostrou para a adição. Agora a gente vai ter que mostrar também para a multiplicação, a propriedade associativa. Então, o que a gente tem aqui? Que a gente pode pegar A, B, C, pertencente ao conjunto dos números inteiros e associar aí, né, de formas diferentes de cada lado aí da igualdade e obter o mesmo resultado. Como a operação é multiplicação, então vamos ter que o resultado do produto de AB multiplicado por C terá que ser igual ao resultado do produto BC multiplicado por A. Tranquilo também, ó. Por quê? Porque se a gente operar aqui A vezes B é AB. E AB vezes C, a gente continua o quê? Com ABC, ou seja, o produto de A por B por C. E se a gente operar do outro lado, né, B vezes C, a gente vai ter BC. E BC operado com A continua o quê? A vezes B vezes C, que é ABC. Logo, o que descobrimos aqui? Que há uma igualdade aí. O que a gente pode concluir? Que a operação multiplicação em Z admite associativa. Certo? Mas precisamos verificar também a distributiva, não é isso, professor? Exatamente. Para a gente fechar o conceito aqui de anel, a gente precisa verificar essa distributiva. E o que temos aqui na distributiva? Que para quaisquer A, B, C pertencentes a Z, a gente vai poder fazer o que? Aplicar essa distributiva aqui do produto em relação à soma. Então, ó, se a gente pegar aqui, né, A esquerda, o A esquerda, o que a gente vai ter? Que A vezes B é AB e A vezes C, né, que é A, né, o produto de A por C, conservando o que? A soma entre os dois. Da mesma forma que se a gente operar com esse A esquerda, o que a gente vai ter? Que B vezes A é BA e que C vezes A é CA. Porém, o que a gente sabe? Que essa propriedade aqui, ó, comutativa aqui para a multiplicação de números inteiros, isso é válido. Então, se isso é válido, então quer dizer que isso aqui, né, é igual. Então, logo, ó, essa propriedade ela é válida uma vez que estamos operando aí com números inteiros. Conclusão: Z admite distributiva do produto em relação à soma. Sim, então o que verificamos aqui? Que vale a associativa para a adição, vale a comutativa para a adição, vale o elemento neutro para a adição,
vale o elemento simetrizável para adição, vale a associativa para a multiplicação e também vale a distributiva aqui do produto, né, em relação à soma. Então, ó, se a gente cumpriu aí, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 propriedades, então 6 propriedades cumpridas, portanto, Z aqui é um anel. Sim, então verificamos o que? A estrutura e dizer ser um anel. O que a gente precisa verificar agora? Se ele é um anel comutativo e com unidade. Então vamos lá, vamos buscar mais aí 2 propriedades para a gente fechar essa relaçãozinha aí, ok? Então, para ser um anel comutativo, né, já que aquelas propriedades anteriores foram verificadas, basta a gente acrescentar aqui a verificação da propriedade comutativa. O que a gente sabe? Que a gente precisa de 2 elementos, A e B pertencentes ao conjunto dos números inteiros, tal que, né, A operado com B é igual a B operado com A. Certo, a operação é o produto, então vimos que A vezes B aqui, né, para a primeira relação e B vezes A para a segunda relação. Como está operando no conjunto dos números inteiros, então essa igualdade aqui tranquilamente ela é válida, né, para propriedade comutativa. Então, o que a gente conclui? Que a operação aqui, né, multiplicação em Z, admite comutativa. Ou seja, logo temos o que? Um anel comutativo. Sim, e para verificar, né, se é um anel comutativo com unidade. Então, ó, o que a gente sabe lá, pelo elemento neutro da multiplicação, que existe, né, um elemento aí que se eu multiplicar ele por 1 ou multiplicar 1 por ele, vai ser sempre igual a esse elemento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse elemento neutro aqui, ele é único na multiplicação e que ele vale 1. Sim, professor, a gente já viu que o elemento neutro da multiplicação realmente é 1. Mas ele é único, vamos demonstrar isso então, ó. Vamos fazer uma demonstração aqui. Veja que, supondo por absurdo, que ele está dizendo que é único, a hipótese é que vai existir o elemento neutro da multiplicação, que satisfaz aquela relação, e a tese está dizendo o quê? Que esse elemento neutro ali, ele é único. Então, o que a gente vai fazer para demonstrar? Então, vamos supor por absurdo que exista aí, ó, um elemento neutro é 1 e um elemento neutro é 2, pertencentes a Z asterisco, tal que esse é 1 e esse é 2 são elementos neutros. Sim, por que Z asterisco? Porque a gente já viu que o elemento neutro é um número que multiplicado, né, por qualquer elemento do conjunto não vai alterar o valor do resultado, não vai alterar o resultado desse elemento, permanece o mesmo valor do elemento. Se a gente multiplicar por 0, o resultado é sempre 0. O produto de qualquer número por 0 é sempre 0. Então já viu que o 0 não, né, satisfaz essa relação que a gente quer mostrar aqui. Então o 0 está fora. Sim, e por que eu tenho que mostrar aqui que E1 e E2 são elementos neutros? Porque é o seguinte, se eu admito que E1 e E2 são elementos neutros, o que acontece? Veja que se E1 for igual a E2, então a gente mostra que esse elemento neutro ele é único. Iguais, então o valor é o mesmo. Mas se E1 for diferente de E2, aí sim o elemento neutro não será único. Então, para mostrar que esse elemento neutro é único, a gente vai ter aí que um A multiplicado por 1 é igual a 1 multiplicado por A, que é igual a A. Ou seja, qualquer elemento que eu multiplicar por 1 vai ser igual ao próprio elemento. Então, ó, está supondo por absurdo que exista o elemento neutro E1 e também supondo por absurdo que exista o elemento neutro E2, né, que operado aí com A não vai alterar, vai ser sempre A. Então, para demonstrar aqui, vamos pegar o produto entre esses dois elementos neutros, ou seja, E1 vezes E2 ou E2 vezes E1, tanto faz. Né? E o que a gente vai verificar aqui? Se E1, ó, veja que E1 é elemento neutro, então quer dizer que esse E1 aqui não altera o resultado da operação. Então, se E1 não altera aqui, o resultado é quem? O próprio E2. Da mesma forma, se E2 é elemento neutro, então quer dizer que esse E2 não vai alterar. Então, quando eu multiplicar o E2 por qualquer coisa, vai ser sempre qualquer coisa. No caso aqui, o E1. Sim. E o que a gente tem aqui, né?
Que na primeira parte a gente pode descobrir o valor do E1, porque E2 passa para o outro lado dividindo, então a gente vai ter o quê? Que E2 dividido por E2 é igual a 1, uma vez que a gente sabe que o elemento neutro não pode ser zero, então qualquer valor diferente de zero que eu dividir pelo próprio valor, resultado 1. Na segunda parte a mesma coisa, ó, E2, então a gente passa o E1 para o outro lado, então E1 dividido por E1 é igual a 1 também. Então a gente acabou verificando o quê? Que há uma igualdade aqui entre os dois elementos neutros, ou seja, se há uma igualdade, na verdade esse elemento neutro ele é único, então não existe mais de um elemento neutro aqui. E aí a gente mostra o que? Que o anel ele é comutativo, né, com unidade, ok? Então veja, ó, que a gente acabou, né, conseguindo fazer essa nossa demonstraçãozinha. Primeiro, o que a gente verificou? A estrutura, né, é um anel? Sim. Por quê? Porque a gente conseguiu mostrar que funciona a operação interna para adição, funciona a operação interna para a multiplicação. Verificamos também as 4 propriedades lá para adição, que é a propriedade associativa, comutativa, elemento neutro e elemento simetrizável. E ainda as outras 2 operações, a propriedade associativa para a multiplicação e a propriedade distributiva. Ok? Beleza? Isso aí. Bons estudos!